Sons da Terra. Tudo bem para você? Está começando mais um Sons da Terra, o nosso podcast, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. E você viu ali na vinheta, para começar o nosso podcast, um bicho. E é sobre esse bicho que nós vamos falar hoje. Quem vai conversar com a gente é o Juliano Tamura. Tudo jóia? Tudo ótimo. E o Luciano Lima, o nosso biólogo aqui do Terra da Gente. Vamos falar daquele bicho ali, como vocês viram, é o mico-leão dourado, que a gente estava, no começo, né, Juliano, já estava falando, pô, ele hoje tem Tá bem representado. Tá bem né? representado aqui Tá com a até gente. na logomarca aqui dos Sons da Terra. E talvez muita gente nunca viu, eu particularmente nunca vi ao vivo e a cores, né, mas já toquei no mico-leão dourado. Como assim? Na notinha de R$20. Na cédula. Na cédula. Foi em 2002 que a cédula foi lançada. do real. Tanto tempo assim já? Nossa. Quando ele surgiu lá, era uma situação bem difícil do mico-leão dourado, né? Mudou muita coisa. O real mudou muito, a gente sabe, né, Tamura? Mas e o bicho? O real vale menos. Eu vou dizer, Paulo, que eu, diferente de você, eu toquei menos no mico-leão e vi muito. Porque apesar de trabalhar muito com passarinho, eu tive um privilégio muito grande que eu fiz a minha graduação na Universidade Estadual do Norte Fluminense, que fica em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio, formado em biologia, e a minha monografia foi sobre as aves que vivem na área que o mico-leão dourado ocorre. Então eu andava muito passarinhando nesses fragmentos de mata, nessas áreas de mata, mas vira e mexe eu encontrava o mico-leão. Agora eu vou pedir para cortar, que eu preciso confessar que quando eu encontrava o mico-leão eu esquecia dos passarinhos, porque é um bicho, gente, é inacreditável você ver esse bicho, apesar dele ser laranja, chamativo, quase que fluorescente, é impressionante como ele, com a mata, o escuro da mata, Contraste. dá um contraste, mas ele tá ali, parece que é o lugar dele mesmo, sabe? Você não sente assim, nossa, esse bicho tá deslocado, não. Ele é dali. Como que era assim, Luciano? Vinha um indivíduo sozinho, eles estavam sempre em bando, como é que era? Ele é um bicho, Tamura, que é difícil você passar, diferente dos, por exemplo, felinos e outros mamíferos, que às vezes o bicho passa do seu lado e você nem viu. Os macacos, em modo geral, e os mico-leões são bem assim, eles são muito barulhentos. Então você sempre escutava à distância. Eles têm um chamado, que eles chamam de chamado de longa distância, esse que vocês estão ouvindo aí agora. Então esse é os bandos meio que se comunicarem, tem várias vocalizações, porque os indivíduos eles vocalizam ali entre si, chamados de curta distância, chamados de longa distância. Inclusive o meu orientador da graduação, Carlos Ramon Ruiz, para aproveitar e deixar um abraço para o Carlos Ruiz, é um dos maiores especialistas do mundo em mico-leão, e especialmente nessa parte da bioacústica do mico-leão. Então a gente sempre escutava a muita distância e já ia direcionando, sabia que eles estavam por ali. E cara, é um bicho assim, é fantástico, assim. É um animal só do Brasil, só temos aqui no Só Brasil? temos no Brasil, brasileiríssimo, todos, a gente tem todas as espécies de mico-leão são do Brasil, não só o mico-leão dourado. A gente tem 4 espécies de mico-leão. Um grupo de macacos de primata aí super exclusivo, e não apenas exclusivo só do Brasil, são exclusivos da Mata Atlântica também. Você não tem micos-leões, são só na Mata Atlântica e em outro lugar do mundo. E há 2 semanas atrás eu tive o privilégio, eu fui para Silva Jardim para passarinhar também na Associação Mico-Leão Dourado e acabei encontrando, tinha uma pessoa que já estava lá um tempo procurando, não viu, e eu fui passarinhar. Passarinheiro sempre encontra tudo quanto é bicho. Tô andando lá e encontrei esse bando de mico-leão dourado. E aí sobe a cadeia, pedir pro Léo passar as imagens aí. Essas imagens são fresquinhas, eu fiz agora. Cara, que é um bicho lindo demais, né? Olha cara? isso, cara. Olha esse bicho, que coisa maravilhosa. Olha o detalhe Sensacional. do pelo. E você tava lá passarinhando, bateu o olho, é fácil o barulho? Não, o barulho, você ouve eles de longe. Você ouve de longe. E aí você vai pro rumo. E eles são muito Mas curiosos, aí, né? de que distância você consegue já ouvir? Porque assim, Não, eu falo por causa do bugio, né? O bugio a gente ouve. Não é igual o bugio, mas você consegue ouvir aí uns 300 metros facilmente, assim. Ele pode estar no outro lado da mata, no outro fragmento, você consegue ouvir. E é interessante que é um bicho, como ele vive aí quase que na região metropolitana do Rio de Janeiro, é um bicho que
Ele não ainda mais os que estão ali da Associação Mico-Leão Dourado, aquela região, eles estão acostumados a ver gente. Então eles não saem desesperados, correndo. Eu falo isso porque uma das cenas que mais, aí bota aí mais de 25 anos andando no mato atrás de passarinho. Uma das cenas que mais marcou na minha vida foi quando eu vi o muriqui. Aí eu falando do outro macaco, é o maior macaco das Américas, o mono carvoeiro, ou o muriqui. Também é uma espécie exclusiva da Mata Atlântica. Uma vez no Parque Nacional do Itatiaia, eu vi o muriqui e meio que a hora que eu virei a trilha, ele me viu. E aquele bicho, a cara de pavor que aquele bicho fez, e o bicho ele, literalmente ele soltou do alto da árvore, caiu umas 3 árvores para baixo e desapareceu. Tipo, o maior primata das Américas sumiu. Aquele dia eu vi o impacto que o ser humano pode causar no animal. Aquele dia eu olhei e falei, cara, esse bicho morre de medo de gente. Tá Esse bicho assustado. Agora o mico-leão dourado já está um pouco mais acostumado. Sim, inclusive tem um comportamento que eles falam que é habituação, né? Eles habituam o macaco à presença das pessoas e os animais são isso. A partir do momento que eles veem que se você não é perigo. Ô, Luciano, e né, a Nanda, né, a Nanda Porto, ela conseguiu uma entrevista, né, com o pessoal da associação que você foi lá, e eu falei, agora é 21 anos, né, que foi lançada a cédula, e perguntei para você o que mudou, né. Então a gente pode, com quem que a gente conversou lá, Luciano? Com o Luiz Paulo Ferraz. Luiz Paulo é o diretor executivo da Associação Mico-Leão Dourado, que é um dos projetos de conservação aí mais exitosos, e não só no Brasil, mas no mundo. O projeto Mico-Leão Dourado é reconhecido no mundo como um projeto que conseguiu efetivamente tirar uma espécie da beira da extinção. E o Luiz tem uma notícia muito boa e fresquinha que acabou de sair, mas vou deixar ele dar a notícia. Então vamos assistir. A história do mico-leão dourado, ela é muito, ela ganhou uma dimensão muito maior do que a brasileira, especialmente porque entre 1984 até o ano 2000, um incrível trabalho de reintrodução de animais vindos de zoológicos de todo o mundo foi implementado, que ajudou muito a iniciar esse processo de recuperação da população, não é? Ou seja, na década de 70 existia uma estimativa de cerca de 200 animais na floresta e hoje esse número já atingiu 4.800, o que é uma enorme conquista de todos os que participam dessa luta. E isso ajudou a criar também uma rede internacional importante de apoio, de participação. E o Dia do Mico-Leão Dourado, que é o 2 de agosto, ele foi celebrado em todo o mundo. Isso também nos enche de alegria e de orgulho. Ô, Luciano, e por que o bicho ficou ameaçado assim, tão ameaçado assim de extinção Ótima pergunta, Tamura. São vários os problemas, mas os 2 principais problemas é que ele é um bicho que ele, apesar dele estar presente aí na Mata Atlântica, ele está presente em toda a Mata Atlântica. Inclusive, cada lugarzinho da Mata Atlântica tem um mico-leão, né? De São Paulo, o mico-leão preto. No Paraná, o mico-leão da cara preta. E na Bahia, o mico-leão da cara dourada. E no Rio de Janeiro, o mico-leão dourado. O mico-leão dourado no Rio, ele não está em qualquer lugar do Rio. É um bicho que ele não sobe montanha. Ele está nas florestas de baixada que ocorrem acima da Baía do Guanabara até quase a divisa ali com o Espírito Santo, no Rio Paraíba do Sul. Então ele só está nessas florestas mais planas. Ele chega na base da serra, mas ele não sobe. E as florestas planas da região norte do Rio, você tem municípios como Macaé, Cabo Frio, que são municípios que foram completamente desenvolvidos, né? E aí a parte ruim do desenvolvimento que destruiu o hábitat desse bicho. Então sobrou muito pouca floresta para o mico-leão dourado. Tanto que um dos projetos hoje, um dos papéis mais importantes da Associação Mico-Leão Dourado, eles estão restaurando floresta. Não adianta mais você só manter a floresta. Eles têm se destacado muito em plantar floresta. Eu estive visitando algumas áreas que eles plantaram há 3, 4, 5 anos atrás, e é impressionante, já começa a ter aves, já começa a ter um mico frequentando. Essas imagens, pedi para entrar uma imagem aqui, essa é uma área que eles restauraram, a diferença é absurda, você vê como a mata retorna. É impressionante. E é muito curioso isso que você falou de restaurar matas, né? Porque no primeiro momento era estancar o que a gente estava perdendo, né? Agora a gente precisa recuperar áreas que inclusive não são, muitas nem produtivas são, né? Viraram um descampado, né? Pasto abandonado, literalmente áreas abandonadas e eram a casa não só do mico-leão dourado. Quando a gente fala do mico-leão dourado, é uma coisa muito interessante também, que é o que a gente chama de espécie guarda-chuva.
Porque, mas vocês estão. Qual é o propósito de gastar todo esse recurso, esse tempo, para salvar uma espécie? Mas quando você está protegendo, conservando o mico-leão-dourado, você está salvando várias espécies que são típicas dessas florestas. Mas é muito mais fácil a gente falar sobre a preservação do bicho laranja, lindo como esse, que tem os olhinhos que olha pra gente, dá vontade de se abraçar. Aliás, tem do sapo, né? Tem uma história, não fala isso que os herpetólogos vão, ou o Ah, Gaiga não, lá, sim. o pessoal vai ficar, não, que é isso? Tem sapo laranja também, né? Tem Não pode ser colorido, bico como de tem a ouro. questão de veneno também, né? Isso. Mas dizem que o mico-leão-dourado é o primo rico, né? Porque todo mundo conhece o bicho, né? É o panda brasileiro, né? É. É o lugar que você vai. E é tão comum, é muito legal isso, porque apesar das pessoas não conhecerem pessoalmente o mico-leão-dourado, tá no nosso consciente, na É nossa, uma imagem que todos no nós nosso temos, dia a dia. né? Inclusive, o Tamura estava contando para nós uma história legal de um amigo, como que é a história? Que era apelido sem revelar nomes, de uma Era forma... um colega que gostava, repórter também, né? Mas ele gostava de gravar, assim, a participação dele num contraluz, assim. Então ficava meio iluminado, assim, né? O cabelo dele. Aí ele brincava, né? Ficou bom. Aí o cinegrafista tirava um sarro. Não, tá lindo, tá parecendo um mico-leão dourado. Pela juba, né? É o bicho lindo. Então, tá no dia a dia nosso, né? Todo mundo brinca, né? O mico-leão dourado. É um bicho que é popular, né? Assim, né? Muito popular. E por conta, inclusive, dessa popularidade, aí o Tamara perguntou o que causou a extinção, a quase total extinção, tem a ver também essa questão do tráfico de animais silvestres. Então é um bicho que durante muito tempo valia uma fortuna um mico-leão dourado, e as pessoas colecionavam esses bichos. E, para nossa tristeza, a gente acabou de constatar também que isso não terminou recentemente. A gente deu até matéria sobre isso. Nós temos aqui a informação, né? Um caso, 7 micos que foram apreendidos pelo Serviço Florestal do Suriname, um país vizinho aqui ao Brasil, né? E que esses animais seriam vendidos na Europa. Exatamente. E aí você vê que eles estavam em cativeiro já, que eles ficam desbotados, né? Porque Em cativeiro ele perde a coloração? porque a pigmentação, tanto no mico, também algumas aves têm isso. Vem do alimento da natureza. Então, isso é legal a gente tocar. Claro, vamos só finalizar essa questão do tráfico, né? Depois a gente tocar nessa questão da alimentação da espécie. Do tráfico, ainda é um problema que é um problema, a gente as tem principais visto, ameaças. Exatamente. E a pessoa tem que ser muito cara de pau, né? Que é um animal que eu falei, faz super barulho e isso é para colecionador. E aí o que acontece? As pessoas começam a pagar fortunas, né? Então a pessoa vê um... E é crime. Não, não só crime, é antiética, é ilegal, várias escalas aí de crime, né? E é um animal que simboliza muito a Mata Atlântica, simboliza muito o Brasil, Agora, simboliza a luta pela conservação. E o que deixa esse pelo tão vistoso assim? Então tem a ver com a alimentação, tanto que em cativeiro eles desbotam, eles ficam bem... Mas apagados assim? Apagados. O que mais ou menos acontece com o guará, com Isso, o salmão. isso. Vai Ele comendo fica algumas quase substâncias. que meio rosado, assim, bem desbotado em cativeiro. E que alimento seria esse na natureza? Tem a ver, nesse caso a gente fala de carotenos, que tem a ver mais com alimentação de vegetal, Cenoura, então frutas. Meio por aí, Mas, que o caroteno é uma substância que tem na Cada cenoura. cenoura, é verdade. aí fruta, mas eles também se alimentam muito de insetos e de pequenos vertebrados. Eu mesmo já vi eles segurando, às vezes eles pegam uma perereca, assim, eles seguram a perereca e comem como se fosse um picolé, assim. São animais muito... tem uma dieta ampla, assim. Frutas, flores, às vezes néctar de alguma flor, mas também animais vertebrados, pequenos e invertebrados. Fica a dica pro seu colega lá. Que gravava. Não, é bastante... Não é brincadeira, pessoal. Brincadeira. O pessoal em casa começar a comer cenoura para deixar o cabelo No tom do mico-leão. E ele, você falou, né, dessa parte da alimentação. Como que é a reprodução desse bicho? Um animal deve ter sido um importantíssimo. desafio Eles vivem em grupos, que geralmente nesse grupo, um grupinho ali familiar, mas só um macho e uma fêmea reproduzem, que são os líderes do bando. E os filhotes são gêmeos. Então, geralmente, você vê 2 filhotes, quase sempre são gêmeos. Você vê 2 filhotes sempre. E o grupo inteiro ajuda a cuidar dos filhotes. Então, enquanto aquele casal está ali reproduzindo, nenhum outro indivíduo desse bando se reproduz. Para o animal reproduzir,
o Tem que arrumar macho, outro eles saem, eles se deslocam e acabam formando um grupo com o outro. E eles são muito territorialistas, é impressionante, assim. Às vezes eu já Ou seja, presenciei... então precisa de uma área grande para esses Precisa bichos. muito, porque eles tomam conta de um pedaço de mata e aquilo só Entre eles. eles mesmos pode E ter eles brigam, desavença mas ali. brigam de se machucar, assim. Eu já acompanhei, eles chamam encontro de grupos. Às vezes você tá andando na mata, parece que Sai tá na rolando uma porrada, balada, uma rave dos macacos. Você vai chegar lá, eles são Mas disputa de território. disputas de território. E eles primeiro eles tentam resolver no grito, né? E aí não dá certo, eles Sai na podem- porrada mesmo. Mas eles delimitam com urina, com alguma coisa, esse território? Ou dá pra Eles saber? fazem ronda, eles fazem muita ronda, e principalmente com a vocalização, né? Com essas vocalizações, que é uma pergunta interessante, mas a maioria dos primatas acaba marcando território diferente dos Felinos, que é urina. Os primatas é mais vocalização. O bugio é o exemplo melhor disso. Então você tem... Agora, o bugio tem um capelão lá, que é o alfa ali. E esse também tem esse... Tem uma fêmea e um macho, mas geralmente são sociedades mais matriarcais, os micos. A fêmea tem um poder, girls power ali, as fêmeas mandam De decisão bastante. ali. E aí os filhotinhos precisam procurar a área. Depois de algum tempo eles acabam dispersando, eles saem e acabam fundando outros grupos. E aí um papel grande, importantíssimo da Associação Mico-Leão Dourado foi não apenas na reprodução desses animais, foram muito reproduzidos em cativeiro também, mas eles chamam de translocação, que é literalmente você manejar as populações. Então você tem um fragmento de mata aqui que não tem de onde os micos virem, e aí os micos acabam reproduzindo aqui, aí você começa a eles cruzarem entre eles e você tem um problemaço ali. E os bichos são fadados à extinção num fragmentinho de mata. Então, o que eles faziam? Da Eles- ilha, né? Isso, Por que exatamente. acontece? A tal da consanguinidade? Isso, E exatamente. isso que enfraquece o Enfra- organismo deles? Exatamente. Enfraquece o organismo, os bichos ficam muito mais agressivos, porque tem mais bicho no espaço menor. Mas isso enfraquece em termos, a gente tem até um termo erosão genética, você está destruindo a genética do animal. E aí o que o pessoal da Associação Mico-Leão Dourado fez durante décadas? Eles manejavam as populações. Então, olha, esse fragmento aqui não vai dar certo, tá muito pequeno, vamos levar esses bichos para uma outra área muito maior. Sim. E aí iam lá, capturavam. Então eles têm uma divisão, tem a Andrea, que é uma pesquisadora lá muito famosa, ela tem uma divisão só de capturar O mico, os leão. micos e levar. Na verdade, eles fazem a redistribuição Isso. dentro do... E isso tem que ser muito bem feito também, porque tem que ter condições ideais para o bicho sobreviver ali. Espécies de árvores, né, Isso. alimentos Isso. que vão encontrar, né, para poder se alimentar. Como você falou, é uma alimentação até meio generalista, né, mas assim mesmo precisa ter condições. E essa questão do mico ali no Rio de Janeiro, né? A gente estava falando dessa coisa do território, de cada um estar numa região. São Paulo tem o seu mico. A ciência explica isso já? Por que não se cuida? Eu falo por causa do Muriqui do Norte, né? E o Muriqui do Sul. A gente chama isso um processo. Isso que você está falando, a gente entra na biogeografia. É isso. Que é onde os animais estão e por quê. Pois porquê, entre aspas, que podem ser por vários motivos. Na verdade, a Mata Atlântica a gente sabe que em eras glaciais passadas, quando você tem o planeta, aquele filme Era do Gelo, eu adoro desenho animado, aquele filme Era do Gelo, aconteceu de verdade. O planeta passou por uma série de eras do gelo. A gente estava falando, lembrando de Itatiaia, eu lembro que você me contou essa história lá em Isso. Itatiaia, né? Porque os bichos de montanha são muito isso, né? Eles ficam... Restritos. Em algum momento, o Chile foi... As montanhas do Chile tinham uma ligação De vegetação. com as montanhas aqui do Itatiaia, em São Paulo, Rio de Janeiro. E o que acontece? Quando você tem essas glaciações nas altas latitudes aí próximo aos polos, por Estamos exemplo, no falando norte de da América do Norte, milhares... milhares e às vezes até milhões de anos atrás. Você teve vários ciclos de glaciação. E aí quando você tem esses períodos glaciais, as geleiras, elas descem. Então a geleira hoje está concentrada no Polo Norte, elas chegaram a descer até metade dos Estados Unidos. E o que acontece? Em regiões tropicais, o gelo não chega até o trópico. Mas como a maior parte da água do planeta fica presa nas calotas polares, você tem períodos de seca muito pronunciados durante as eras glaciais. O que acontece? As florestas elas contraíam. E aí os cerrados avançavam e outras vegetações abertas avançavam. E aí quando a floresta contraía, você tinha grandes ilhas de floresta separada, e esses animais acabavam ficando separados nessas ilhas e ao longo do Sensacional, passar hein, dos cara? anos. Então isso a gente tem uma teoria, essa teoria, a teoria dos refúgios, foi proposta pelo Absaber e também pelo Paulo Emílio Vanzolini, um grande Sim.
compositor, mas que antes de ser Honda, compositor, né? isso, era Ele é zoólogo. Exatamente, ele era zoólogo, Paulo Benevides, especialista em répteis. Mas além, aí a especiação pode ocorrer através de processos como esse, mas também no caso dos mico-leões, parece ter a ver também alguma coisa que é a limitação dos rios e de outros ambientes. Então a serra, do lado de lá da serra, no Planalto, tá o mico-leão preto, ali no litoral sul, na Serra do Mar, tá a outra espécie, que é o mico-leão caiçara, que eles falam, que é um bicho que inclusive foi descoberto na década de 90. Bicho recentíssimo, assim, ninguém conhecia esse bicho. Esse é o mico-leão Da caiçara. cara, isso, da cara preta. Ele também é conhecido como mico-leão... Mico-leão, Leontopithecus caiçara, tá no nome dele. Luciano, agora sim, daquele período mais difícil, né, do animal quase em vias de extinção para hoje, 2023, com esse trabalho inclusive da associação, o que a gente pode dizer hoje o mico-leão dourado no Brasil? É uma situação tranquila ou ainda inspira muito cuidado? Inspira muito cuidado, Tamura, mas a situação está muito melhor do que era. Era um bicho que ele estava literalmente de mão dadas com a extinção. E graças a esse grande esforço, e é interessante que é um esforço internacional, né? Porque vários zoológicos do mundo inteiro reproduziam mico e mandavam para cá. Ah, teve esse movimento também internacional? Foi um movimento mundial, especialmente vários zoológicos dos Estados Unidos. Tem os pesquisadores americanos muito importantes que ajudaram também bastante no começo. Tem algumas espécies que elas são mais difíceis de se reproduzir. O do mico, como que é a situação? Eles desenvolveram a técnica rápido e você tendo um grupo em cativeiro, ele consegue... Facilita. E aí eles mandavam esses animais, eles vinham para o Brasil de volta e eram soltos nessas áreas. Inclusive, é interessante que alguns grupos, eles tinham nomes. E aí, esse é o grupo Atlanta, esse é o grupo Cincinnati, que era do zoológico que ele veio. Ah, E aí, de origem. Isso, de origem. O bicho ali nas baixadas do Rio. Vinha desses zoológicos. Também foi feito isso muito, mas ainda hoje. E aí o problema hoje... E esse trabalho de adaptação, assim, na natureza, como é que é? Ele consegue se adaptar bem à vida selvagem, assim? O macaco é um bicho muito inteligente, é muito adaptável. Se você coloca ele no lugar certo... Em condições assim, ele vai embora. Vai. Lógico que eles monitoram também, então pelo menos um indivíduo de cada grupo tem um rádio colar, e até hoje eles vão lá, acompanham, fazem todo o monitoramento dos grupos. E o tempo dele é mais ou menos 8 anos, assim, que ele vive. 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. E é um bicho de hábitos diurno, né? À Diurnos. noite, o bichinho tira à noite é interessante, o soninho dele. Isso, eles tiram sono em ocos de árvore ou no topo de palmeiras. Eu acompanhava, como eu ia para os fragmentos estudar as aves, nos fragmentos de mata. Árvores mortas também? Árvores mortas, que não Volta estão mortas. a falar das árvores que não estão mortas, né? Que não só para as aves, mas também para os bichos, né? Elas são importantes. Casa de mico-leão e casa de vários outros animais. E era muito interessante que tinha dia, o pessoal acompanhava esses micos na natureza, eu ia ver os passarinhos, aí eu ia passarinhar, quando a gente passarinha começa cedinho, e aí das 10 horas da manhã começa a ficar escuro. Tinha um pessoal que monitorava, e eles falavam, hoje a gente vai fazer de oco a oco. Aí como assim de oco a oco? Eles chegavam no oco antes do mico sair, aí chegavam no oco de madrugada, aí ficava esperando, dormindo, aí esperava o mico sair, acompanhava o dia inteiro, anotava informação de que planta que ele come, onde ele está se deslocando no mar, até esperar ele entrar no oco de novo. O pessoal ficava o dia inteiro, aí eu ficava feliz das passarinhas. Falei, nossa. Macho e fêmea não tem diferença. Os machos são um pouquinho mais corpulentos, mas não tem diferença grande, né? Não é uma visível, bater o olho... Não, eles são, não tem não. Eles Luciano, e quem seriam os predadores, assim, na Mata Atlântica desses bichos? Tem vários. A gente tem várias espécies de gaviões, inclusive chegou a ser um problema em algumas áreas, eles tentavam monitorar para ver quem eram os gaviões que estavam sendo os principais predadores. Gavião, você tem até um gato do mato pode pegar, um mico-leão, dando bobeira ali. Mas é um bicho que dificilmente dá vacilo no chão. Não, eles não costumam descer muito ao solo, mas tem gato que sobe, né? Gato maracajá, por exemplo, ele sobe a árvore como se fosse um macaco quase. Algumas espécies de macaco, eles usam a cauda, né? Como um quinto... Esse no mico, não. O mico, não o mico não tem. Apesar que ele tem uma cauda, como comprida, a gente está vendo aqui nas imagens. Uma cauda preta. Não, toda foto que você vê, você pode ver, ele tá com a caudinha pendurada. Ele não usa, então? Não, mas acaba que serve ajuda no equilíbrio e tudo mais, mas não é uma cauda prênsil, não. Eu estava lendo aqui, né, algumas informações que até aquilo que o Tamura perguntou sobre a situação dele, né, que ainda continua na lista de espécies ameaçadas, mas existe uma estimativa, né, de que até 2025 haja cerca de 2.000 indivíduos vivendo soltos, né?
em uma área de 25 mil hectares de florestas, mais ou menos. Então, e essa notícia que o Luiz Paulo trouxe de Então, já ter já- 4.800, a gente Já tá está chegando. chegando... Não, 4.800 a gente passou, né? Mas assim, precisa ver se é essa área, né? Se tem toda essa área, né? Não, falta a área. Agora, É, o grande X da questão é a Que é área. um grande problema também. A gente estava conversando esses dias aqui também. Às vezes você tem o bicho, mas não tem área mais para Isso. Então, soltar o essa é a bicho. grande também. questão, né? E às vezes vê um problema completamente inesperado. Por exemplo, o mico-leão dourado, ele passou por um problema absurdo agora, que foi a questão da febre amarela. Isso. Estivemos diante de um fato novo, que foi a crise da febre amarela, que abateu diversos animais da Mata Atlântica, primatas da Mata Atlântica, e que aqui a nossa estimativa é de que perdemos cerca de 32% da nossa população. E isso foi gravíssimo, que nos obrigou a iniciar um processo de vacinação. Portanto, o fato de ser uma população pequena, localizada num território pequeno, faz com que esse desafio seja de longo prazo, e o caso da febre amarela nos mostra que em um curto espaço de tempo todo esse esforço pode ser perdido por conta de uma situação como uma doença grave, como tem sido a história da febre amarela. Portanto, o desafio continua e nós não vamos parar tão cedo nesse esforço de proteção da espécie e da Mata Atlântica dessa região. Vacina tomando para vacina. Vacina pra febre amarela. Olha aí, essa para mim é novidade. O pessoal Não sabia dessa. captura os grupos Mas aí vacina. vacina. Eu tava lá, no dia que eu tava lá, tem 2 semanas. Já tomou, já pôs a sua vacina em dia, Não, aproveitou, minha né? vacina, a febre amarela e raiva tá sempre em dia. Tinha um bando de mico lá na associação que eles estavam sendo Porque ele é um vacinados. sentinela, inclusive, né? Quando Exatamente, que um nem um macaco bugio. desse, né, Isso. acaba morrendo vítima de febre amarela, é sinal de que o vírus está em circulação Isso, naquela área, né? exatamente. As populações de bugio colapsaram. A gente via, toda a passarinhada que a gente fazia no interior de São Paulo, você via bugio. Que é a Hoje região de tem- Campinas. Teve... Sumiram os bugios, a febre amarela dizimou. Então a importância, quando você para e pensa, tá falando, gente, estamos comemorando aí 4.800 micos, mas são 4.800 indivíduos, é nada. É verdade. Para uma população. São inteira, o mundo inteiro, os mico-leões são 4.800, não é uma cidade pequena. Não é nem uma Nova Europa. Não a Nova Europa, porque a Nova Europa tem mais. Quantas? Tá com 9 mil. Quantas viva almas? 9 mil Meu habitantes, Deus. 2 vezes Nova Europa. Pois Você é. vê, Não enche uma Nova Europa. não enche uma Nova Europa. Cara. É E você impressionante. conhece todo mundo lá em Nova Europa. Pois Imagina é, que dá pra dar um nome pra cada mico. É. Então, e por falar em número, houve alguma estimativa quantos animais o Brasil teve de mico-leão dourado? Não sei, tem alguma literatura que diz alguma coisa nesse sentido? No Antes, período em que não estava em extinção, se trabalha, se sabe algum número, Luciano? Eles têm algumas estimativas baseadas na área que o bicho ocupava e no tamanho dos grupos, e você divide isso. Fazendo uma média. Fazendo seria, uma tá? média, mas certamente esse bicho aí chegava a E tem 20, 30, 50 mil indivíduos, facilmente. E também tem uma dificuldade também da questão de registros, né? Antigamente, para registrar também, quando não se fazia esse trabalho, né? Não se fazia, mas tem uma Mas aí, a curiosidade. partir da década de 70, que começa... Ele foi meio que redescoberto por um grande pesquisador brasileiro, um grande primatólogo chamado Coimbra Filho. A gente fala muito... No Brasil é bom de inventar heróis, né? Não vou citar nomes aqui para não... Esse cara vira herói, o outro cara vai lá, faz um gol, vira herói, o outro cara vai lá, aparece 2 vezes na televisão, vira herói. E a gente tem heróis no Brasil que ninguém fala. O Coimbra Filho é um desses heróis, que basicamente é a pessoa que redescobriu o mico-leão. Porque ficou um período sem ser Como é que observado. ninguém sabia direito onde é que ele vivia, antes da década de 70. 60, 70. Aí o Coimbra Filho começou a achar ali nos fundos do Rio de Janeiro. Vamos falar desse herói, então. Quem que é o Coimbra Filho? Ele foi... Ele era um biólogo. Ele é um biólogo, um grande primatólogo, um grande estudioso, e com base nessa descoberta começou a chamar a atenção, esse bicho está aqui ainda, a gente vai fazer alguma coisa. E aí começou todo um projeto para se preservar e conservar essa espécie. A gente tem aí vários desses heróis que a gente pouco fala, né? E hoje, assim, tem alguma política pública brasileira de preservação, fora a associação que faz esse trabalho? Assim, tem alguma outra iniciativa? ele é um Quais são animal- as iniciativas que existem no Brasil para preservar? Interessante essa pergunta, Tamura. Uma iniciativa super importante é a presença dele na lista da fauna ameaçada, traz uma série por exemplo, tem alguns financiamentos para pesquisa. Que são infrações. específicos para esses animais da lista. Isso, tem que estar na Ah, espécie tá. ameaçado.
se você vai fazer um condomínio onde tem um bando de mico, você não vai conseguir, porque o bicho está na lista de espécie ameaçada. Ah, entendi. Tem Então toda essa tem toda regulamentação, uma entendi. regulamentação, e é por isso também que as pessoas ficam, E por isso que é uma espécie guarda-chuva é também, uma que ela espécie, protege exatamente, outras protege espécies. outras, e por isso que às vezes você tem as forças do mal no bastidor, não, vamos tirar esse bicho dali ser ameaçado, será que esse bicho está ameaçado? A gente vê muito com peixe isso. Peixe acontece mesmo. Porque a partir do momento que o peixe está ameaçado, a pessoa não pode explorar comercialmente. E que é uma burrice sem tamanho, a pessoa achar que vamos tirar o bicho, que vamos explorar até acabar. É uma burrice mesmo. Vamos fazer condomínio nos lugares que vive o mico até acabar o mico. Não existe. E assim, né? O mico dourado, como a gente falou, é um bicho que ele tá que a gente chama de... Os biólogos também brincam que é fofofauna, né? Fofofauna. Que é um bicho que é fofo, né? Que vem desse termo. Então é um bicho querido. Então, como todo mundo conhece, tá no popular. Por isso que é importante, às vezes, né? Tá na nota de R$20 que a gente abriu aqui brincando, tá na brincadeira que faziam com o seu colega. Porque, pô, mas se esse bicho vai acabar, né? Esse bicho tá no dia a dia das pessoas. Às vezes no terra as pessoas falam assim, mas pô, vai lá mostrar o bicho que tá num lugar, o bicho já tá ameaçado. Primeiro que a gente toma o maior cuidado de não expor a região certa, onde está o bicho, dependendo da espécie, né? A não ser quando são aves, por exemplo, que as pessoas querem ver, a gente dá a dica. Mas por quê? Também é importante mostrar, porque a gente acaba conservando aquilo que a gente conhece, né? Se o mico dourado, se o Coimbra Filho não vai lá e não resgata toda a história do mico, então a gente talvez estivesse falando aqui de mais uma espécie de uma caleptura aí, que ninguém sabe. Que ninguém sabe. E fica aproveitar para fazer o convite. A gente está falando aqui, as pessoas às vezes querem ter, mas vá ver se você mora, está pelo Rio de Janeiro. A Associação Mico-Leão Dourado acabou de inaugurar o Parque Ecológico do Mico-Leão, que foi onde eu fiz essas imagens. Inclusive Fica em que município? Silva Jardim. Silva Jardim, bem pertinho de Cadeira. 2 horas do Rio, nem isso. Então, inclusive, vamos chamar de novo. Tem mais um recado falando sobre o parque do Luiz. Vamos deixar entrar aí. Nós abrimos essa área onde estamos aqui agora, que é a sede da Associação Mico-Leão Dourado, como o Parque Ecológico Mico-Leão Dourado, que permite que a pessoa venha, faça uma visita, faça um passeio pela floresta e conheça as principais atividades que nós desenvolvemos, seja do ponto de vista da restauração da floresta, conhecer o viaduto vegetado que atravessa a rodovia BR-101, o trabalho de agroecologia que a associação desenvolve e também ver o bicho na natureza, que é uma emoção para a vida inteira. Então procure no nosso site, você pode comprar o seu ingresso pelo site e fazer essa visita, que hoje ela funciona de quinta a sábado, e nós gostaríamos muito de poder receber você para conhecer o nosso parque. Vamos lá, Luciano, então repete o serviço para a gente. Pessoal, vá visitar o Parque Ecológico do Mico-Leão Dourado. Fica na cidade ali de Silva Jardim, pertinho do Rio de Janeiro. Quem sabe você não tem o privilégio de ver esse bicho. Tem vários bandos que ficam ali em volta da sede do parque. Quem sabe você não tem o privilégio de ver esse bicho na natureza. E mesmo se você acabar não vendo o mico, só de conhecer o projeto, onde ele vive. Tem vários passarinhos legais para os passarinheiros ali. Tem cabeça encarnada, tem cabeça branca, tem várias aves super interessantes. Então vale a pena conhecer esse pedacinho tão emblemático. Como se você vivesse na China e visitasse o lugar onde mora o panda. Então, já que você está no Brasil aí, pertinho ali do Rio de Janeiro, vai lá visitar o Habitat do Mico-Leão Dourado. Vamos lá. Tamura, obrigado. Você tem Eu que agradeço. Tem um Mico-Leão Dourado aí pra gente tomar um café? Eu não. Agora... Eu acho que eu já vi aqui, não cara. ando mais com dinheiro. Vamos aí, cara. Olha só, um bando de Mico-Leão. Vou mostrar aqui, ó, pessoal. Bando de Mico-Leão. Bando de Mico-Leão Dourado. R$20. A gente finaliza. É bom saber que se o real desvalorizou nesses 21 anos que a cédula foi lançada, o bom é saber que nesse tempo todo o Mico-Leão Dourado ressurgiu na Mata Atlântica aí, né? Se valorizou. Se valorizou. O importante é que nós vamos tomar um café com o Mico-Leão Dourado aqui. Leontopithecus rosalia. Eu quero só tomar café especial, café caro. Vintão. Não, eu vou falar pra você, ele falou que não pegava, que nunca pegou o Mico-Leão, abriu a carteira. Tinha aqui. Tráfico de animais silvestres, carregando no bolso. Valeu, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau.
Sons da Terra.